Estar em um tribunal, diante de um juiz, respondendo pelos seus atos, não costuma ser uma experiência agradável. Vamos perguntar às pessoas se elas estão preparadas para se apresentar no tribunal de Deus para o julgamento final. Eu acho, é aquilo que a gente faz na vida, não é? Então a nossa bagagem é aquilo que a gente leva que fez aqui, não é o material. Então, estou preparada. Os meus pecados, eu acho que eu não estou preparado, não. Isso não, porque eu preciso mais um tempo para Deus poder vir e me julgar. Aí quem sabe é ele. É ele? Eu não sei. Olha, eu não vou dizer que eu estou completamente preparado, mas eu faço da melhor maneira que eu posso fazer. Não estaria preparado. Estaria. Estou me preparando, mas tenho medo. Para a glória e honra do Senhor, eu estou. Estaria. Nos reunimos no Santo Monte. Existem centenas de anjos ao redor, porque estamos na presença do nosso grande Deus. Vamos louvá-lo. Aceite, Senhor, o nosso louvor. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Em vozes, vamos lá. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom Pai nosso, queremos pedir o Teu Espírito estar conosco. Precisamos da Tua presença em nosso meio. Abençoe-nos agora. Abençoe cada pessoa que está aqui. Ajuda para que possamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o pregador possa se depender totalmente de Ti e que o Espírito Santo possa estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar num assunto que os teólogos chamam de milênio. A palavra milênio não está na Bíblia, mas o assunto é bem bíblico.
Eu li um livro sobre o milênio que disse estas palavras. Disse, durante o milênio, o céu será mais azul, a relva mais verde, as flores serão mais perfumadas, o ar mais puro, e o homem será mais feliz do que jamais sonhou ser possível. É bonito. Será que é isso que o milênio vai trazer para todos? Vamos agora continuar nosso estudo. Nós, abrindo a Bíblia, vamos descobrir umas coisas muito importantes. As palavras que acabamos de ler são quase parecidas com as palavras do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde ele disse, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está nos prometendo um tempo que teremos felicidade total. Mas será que este versículo se refere ao milênio? Como eu já disse, a palavra milênio não está na Bíblia, mas a verdade está na Bíblia. E entre os evangélicos tem 3 teorias sobre o milênio. Tem uma teoria que os teólogos se referem com a expressão de amilenistas. Os teólogos são amilanistas. Tem outros teólogos que têm a teoria teológica de pré-milanistas. E tem outros ainda que são pós-milanistas. Agora, alguém vai perguntar qual é minha teoria. Não tenho. Não tenho teoria porque eu prometi há muito tempo não falar em teorias. A minha base é a Escritura. Nada mais, nada menos. Vamos abrir as Escrituras. A palavra milênio vem de 2 palavras. A palavra mille, que quer dizer 2000, e a palavra annum, que quer dizer anos. Realmente, mesmo que a palavra não está na Bíblia, a Bíblia fala nos 1000 anos, em várias ocasiões. E nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 20, onde fala nos 1000 anos, e vamos ler alguns versículos que nos darão uma base para compreender o assunto tão profundo. Estou lendo agora de Apocalipse 20, onde a Bíblia diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui disse que vai haver uma primeira ressurreição. E disse aqui que bem-aventurados as pessoas que participam da primeira ressurreição. Disse, estas pessoas reinarão com Cristo durante um tempo de 1000 anos, durante o milênio. Disse em versículo 5 de Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, a Bíblia fala na primeira ressurreição, porque a Bíblia fala em mais do que uma ressurreição. Quando a Bíblia diz bem-aventurado as pessoas que tomam parte da primeira ressurreição, descobrimos que esta é a ressurreição dos justos. Lemos as palavras de Jesus, quando ele disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. 2 ressurreições. A Bíblia fala numa ressurreição para abençoada e uma outra ressurreição do juízo. A primeira ressurreição será a ressurreição quando
os nossos entes queridos que morreram em Cristo serão chamados dos túmulos. 2 ressurreições, a ressurreição da vida e depois a ressurreição da condenação. São as 2 ressurreições que a Bíblia nos ensina. Agora, nós acabamos de ler que é bem-aventurada a pessoa que participa da primeira ressurreição. É uma coisa maravilhosa poder participar dessa ressurreição. Quando famílias serão reunidas, e como disse outra noite, o cemitério, que é o lugar mais triste no mundo, se tornará o lugar mais feliz. O cemitério onde dizemos adeus para nossos entes queridos é um lugar onde vamos nos reunir com eles outra vez. Ao estudar este assunto, hoje à noite queremos aprender 3 coisas sobre os 1000 anos. Queremos descobrir, primeiro, o que acontece no começo dos 1000 anos. O que acontece no princípio dos 1000 anos. Depois, queremos saber o que acontece no fim. Portanto, vamos ver os eventos iniciais, os eventos finais e também o que acontece durante os 1000 anos. 3 assuntos muito importantes. E com esses 3 assuntos podemos compreender o assunto tão importante. Continuando lendo da Bíblia. A Bíblia disse, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós acabamos de ler em Apocalipse da primeira ressurreição. As pessoas que participam são abençoadas. E aqui diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa! Eu ouço algumas pessoas dizer que quando Jesus vier, Ele virá secretamente. Mas este verso mostra o contrário. No tempo da ressurreição dos justos, quando os justos mortos, quando os vivos estarão com eles, levados para o céu, é um dos versículos mais barulhentos na Bíblia. Porque tem a voz do arcanjo. E tem o som de trombeta. Quando eu estava no colégio, eu tinha um colega de quarto que tinha trombeta. Ele gostava de ensaiar quando eu queria dormir. E muitas vezes eu estava desejando que ele tivesse uma gaita de boca. Seria muito mais fácil dormir com isso. Quando a Bíblia fala em trombeta, está falando num som forte, um anúncio público. A primeira ressurreição, a Bíblia diz, é quando Jesus vem nas nuvens do céu. E os túmulos vão ouvir a voz do arcanjo, chamando os mortos dos seus túmulos. E serão ajuntados com as pessoas que creem em Jesus. E juntamente serão levados para o paraíso. Este é o dia que o cristão aguarda com ansiedade. Nós todos temos saudades do lar onde Deus vai nos levar. E todos aguardamos com ansiedade o dia que Cristo virá. Jesus não vem secretamente. Apocalipse 1:7 disse, Jesus está falando, disse, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. A Bíblia diz que na vinda de Cristo, todo olho o verá. Não será uma coisa secreta, oculta. Todos os olhos. As pessoas um dia bateram à minha porta e me falaram, sabe o que? Jesus já veio. Já é? Sim, ele veio em 1914. Assim, incrível. A Bíblia diz que todo olho o verá. E meus olhos não perceberam nada. Eu tenho muitos amigos que também não viram. A Bíblia diz que todo olho verá. Os olhos dos jovens, das crianças, os olhos dos velhinhos, das mulheres, dos homens, todo olho verá.
porque será uma coisa pública. Essa pessoa disse, a Bíblia disse olho, mas não quer dizer olho. Que tristeza. Será que Deus não sabe falar o que Ele quer dizer? Será que Ele tem que falar uma coisa e quer dizer outra coisa? Eu creio que quando a Bíblia diz olho, quer dizer olho, não quer dizer outra coisa. E quando disse que Ele vem publicamente, quer dizer justamente isso. Ainda, porque os mortos ainda estão nos túmulos. Quando Jesus vier, eu acho que isso vai nos ajudar um pouco a compreender o assunto. Haverão duas classes, os ricos e os pobres. Não, isso para Ele não faz diferença. Haverá os analfabetos e os formados na universidade, também não. Isso para Ele não tem importância. Quando Jesus chegar, terá duas classes de pessoas, os justos e os injustos. E nós vamos passar um momento explicando esse termo, porque nós vamos usar o termo como a Bíblia ensina. Eu não quero que ninguém fique confuso se eu disser que, às vezes, os injustos podem ser melhor do que os justos. E os justos ser piores do que os injustos. Porque a justiça não vem de nós. Um ladrão na cruz, lemos essa semana, era um ladrão de carreira. Foi morto na cruz, mas antes de morrer, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus disse, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele será entre os justos, mesmo sendo ladrão. Porque ele é justo, porque Cristo o perdoou. Ele foi justificado pelo sangue de Cristo. Entre os injustos vai haver muitas pessoas, que são pessoas maravilhosas, pessoas admiráveis, respeitados. E eles estarão entre os injustos, por quê? Porque apesar de ser pessoas maravilhosas, eles nunca aceitaram a salvação de Cristo. São pecadores como todos nós, e sem o perdão ninguém pode se salvar. Entre essas duas classes, os justos, que foram justificados por Cristo, e os injustos, que ainda estão em seus pecados porque nunca aceitaram Cristo, haverá duas classes. Quando Cristo chegar, terão justos vivos. E quando Cristo chegar, terá injustos vivos. E quando Cristo chegar, haverá justos mortos. E quando Ele chegar, vai haver injustos mortos. Nós acabamos de ler o que a Bíblia disse. Quando Ele chegar, todos os justos irão para o céu. Os mortos vão ressuscitar. Os justos serão ajuntados a eles e arrebatados no ar para estar sempre com o Senhor. Nós sabemos o que vai acontecer com eles. Agora, continuando o estudo, podemos imaginar o dia da vinda de Cristo. Muitas pessoas estarão o aguardando, porque estudaram a sua palavra, aceitaram a sua salvação, e agora ansiosamente estão aguardando a vinda do grande Rei. Para eles será o dia mais feliz de todos. Será uma alegria muito grande. Eu espero estar nessa classe. Eu espero que todos aqui possam aguardar a sua vinda com ansiedade. Mas haverão outras pessoas que não ficarão contentes. Eles vão ficar com grande medo. E com muito motivo, porque eles não estão prontos. A Bíblia disse o que vai acontecer com eles. Lemos em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo. Isso está referindo ao injusto. Será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. As pessoas que não aceitaram a Cristo não vão poder suportar a vinda de Cristo. Ele vem com poder e glória e eles vão ser destruídos, a Bíblia disse. Vão morrer. Por quê?
Não porque Deus quer matar ninguém. Se lembra quando estudamos de Adão e Eva? Cada dia Deus chegava à tarde para falar com eles. E cada dia eles aguardavam com ansiedade. Mas um dia Deus chegou e eles fugiram. Não podiam encarar Deus, porque haviam caído no pecado. E disseram, Adão disse, Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Daquele dia para frente, nenhum ser humano podia enfrentar o Deus de glória. Deus é tão santo que o pecador não podia olhar e enfrentar Deus. Moisés, que era amigo de Deus, um dia fez um pedido. Disse, Deus, eu gostaria de te ver face a face. O que Deus respondeu? Deus respondeu para ele, não pode. Lá no monte do Monte Sinai, Deus disse para ele, Moisés, eu não posso te deixar me ver. Seria um desastre se isso acontecesse. Acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus é tão poderoso, tão glorioso. Se qualquer pessoa que olhasse para Ele, ia morrer, porque Ele é glorioso. Mas Deus nos ama. E Deus disse para Moisés, notamos, Ele queria fazer um favor a Moisés. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus deixou ele ver um pouco das suas costas, mas não podia ver a sua face, porque disse a Bíblia, nenhum homem me verá. No dia que Jesus ressuscitou, havia anjos ao redor do túmulo. O guarda romano, os anjos mais famosos por sua coragem. Aliás, soldados ao seu redor, os soldados mais famosos por sua coragem, estavam ao redor do túmulo para guardar o túmulo. E apareceu um anjo. E o que aconteceu? Aqueles soldados romanos desmaiaram. Desmaiaram por poder de um anjo. E depois foram instruídos para ir para a cidade e contar uma mentira. Eu aprendi uma expressão brasileira, ditado brasileiro, que disse, a mentira tem pernas curtas. Já ouviram isso? A mentira deles tinha pernas curtas. Contaram duas mentiras, instruídos. Eles foram para a cidade e foram se gabando, disse, nós todos os soldados dormimos no serviço. O povo deveria ter desconfiado de alguma coisa errada. Um soldado romano não ia dormir no ponto de serviço. E se dormisse, ele seria castigado com a morte. O povo de Jerusalém deveria ter estranhado muito soldados romanos indo para a cidade espalhando notícia, nós traímos o nosso governo e dormimos, enquanto deveríamos estar guardando o túmulo. Mas a segunda mentira foi pior ainda. Eles falaram, olha, nós estávamos todos dormindo no serviço, toda a tropa. Enquanto estávamos dormindo num sono profundo, nós vimos os discípulos roubar o corpo de Cristo. Que coisa curiosa, não é? Que podiam perceber isso num sono profundo com os olhos fechados. Eram duas mentiras. Mas porque os soldados desmaiaram? Por causa da glória de um anjo. E quando Cristo vem a segunda vez, Ele vem na sua glória, na glória do Pai, com milhões de anjos. A Bíblia diz que tem milhões de anjos. O pecador não terá condições de enfrentar essa cena. O pecador será destruído. E a Bíblia diz que vai acontecer.
Agora, por que os justos vão poder recebê-lo? Simplesmente porque a Bíblia diz que Deus vai nos transformar. Ele vai tirar o nosso pecado. Ele vai transformar nosso corpo. Paulo disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos voltar para a inocência de Éden. Vamos ser transformados para ser pessoas completamente sem pecado. Por isso, nós enfrentaremos a glória de Cristo, porque nós seremos sem pecado agora. A Bíblia diz, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ele vai nos transformar completamente. E por isso nós, com ansiedade e alegria, vamos o aguardar. O que vai acontecer com os ímpios? A Bíblia fala em Apocalipse 6. Disse, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem que pode suster-se? Vai haver uma grande reunião de oração. Pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca assistiram um culto de oração, agora vão fazer uma oração. Não orando ao Deus do céu, mas clamando as montanhas e rochas cair sobre eles, porque serão destruídos com o brilho da vinda de Cristo. Será um dia horrível para eles. Agora sabemos o que vai acontecer. No início dos 1000 anos, a primeira ressurreição, a segunda vinda de Cristo, Cristo virá e as pessoas vão ressuscitar. A primeira ressurreição em que os nossos queridos mortos vão sair do túmulo e vão viver outra vez. Os santos serão levados com eles para o céu. Os ímpios serão destruídos com o brilho da vinda de Cristo. Quantas pessoas ficam? Todos os justos foram para o céu? Todos os ímpios estão mortos. Quantas pessoas ainda ficam aqui? Falamos de quase todos, mas ainda não tratamos do diabo e seus anjos. Eles ainda estarão aqui. E o que vai acontecer com eles? A Bíblia nos fala. Voltamos para Apocalipse 20 e aqui fala claramente o que vai acontecer com o diabo e seus anjos. A Bíblia fala que Deus vai os amarrar. O profeta disse, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completaram os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Satanás será amarrado. Que tipo de cadeia pode amarrar um ser espiritual? Nós lemos na Bíblia que pessoas endemoniadas podiam quebrar qualquer tipo de cadeia. Que tipo de cadeia podia amarrar um ser espiritual?
não tem cadeia feita pelos homens que podia fazer isso. Nós sabemos que será uma coisa muito mais forte. Será mais forte do que as cordas que amarraram as mãos de Jesus. Ele poderia ter arrancado essas cordas. Ele será lançado no abismo. Onde é o abismo? Eu vi um pregador dizer que Deus vai furar um poço na terra tão profundo que o diabo vai cair durante 1000 anos sem pegar o fundo. Mas nós precisamos não dar opiniões humanas. Precisamos ir para a Bíblia. Esta palavra, abismo, vem de uma palavra grega que é abusos. E se estudamos a Bíblia, comparando escritura com escritura, como temos o costume de fazer, podemos ver outros lugares que a Bíblia usa esta expressão ou esta palavra. Em Apocalipse 9 é usado para representar o arenoso e árido deserto de Arábia. Fala de abusos. Em Romanos 10:7, a palavra significa a sepultura. Em Gênesis 1 e 2 temos uma chave muito importante. É traduzido pela palavra abismo, descrevendo a terra antes da criação, quando estava sem forma e vazia. Usa esta mesma expressão naquele tempo. Então podemos compreender agora. Só estudando, pensando que já estudamos. Todos os ímpios estão mortos. Todos os justos estão no céu. A terra é um cemitério enorme dos ossos dos ímpios. E é vazia e sem forma, como disse a Bíblia, que abusos quer dizer. É neste tempo que o diabo está no abusos. E ele está neste lugar amarrado. Porque qual é o trabalho do diabo? O diabo trabalha dia e noite causando problemas para nós. O diabo trabalha dia e noite tentando as pessoas, procurando causar sofrimento, acidentes e mortes. Mas quem ele pode tentar se todos estão mortos? Quem ele pode tentar? Causar dificuldades para quem? Ninguém, ele estará de férias. Porque ele estará amarrado com uma cadeia de circunstâncias. Ele não vai poder tentar ninguém, porque não há ninguém para tentar. E ele vai ficar nessa situação durante 1000 anos. 1000 anos em que ele não pode atormentar ninguém. E a Bíblia descreve a terra naquele tempo. Jeremias 4:27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. A terra será assolada durante 1000 anos. Outra passagem diz, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra será vazia, não haverá vida, estará sempre totalmente desolada. E o inimigo, o diabo, terá 1000 anos, 1000 anos sem trabalhar, 1000 anos para pensar e se lembrar dos problemas que ele causou. 1000 anos para, se tivesse condições, se arrepender. 1000 anos em que ele está preso e não pode mais tentar ninguém. Eu creio que nesses 1000 anos ele pode andar na terra e lá ele pode ver ossos e esqueletos. E lá está o esqueleto de um homem. E ele olha, eu conheço ele, consegui vencê-lo. Era um homem que morava no Brasil. E ele foi para uma série de conferências no ano 2000. E ele ouviu a mensagem e sentiu alguma coisa no coração e estava com vontade de fazer uma decisão. Então o diabo vai dizer, mas eu consegui. Eu falei no ouvido dele, olha, faça uma decisão, mas não agora. Espera um pouco, faz mais tarde. Pode se divertir agora, não se preocupe.
Sua oportunidade virá. Mas sua oportunidade nunca veio. E agora ele está entre os perdidos. E o diabo pode se regozijar que ele conseguiu o vencer. O diabo vai passar tempo durante os 1000 anos. O tempo amarrado, preso durante 1000 anos. Mas vamos ver quando a terra está desolada. O que os santos estarão fazendo? Isso é a parte mais bonita. A Bíblia disse bem o que vai acontecer. O apóstolo, Apocalipse 20, disse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Disse os santos, os justos, você e eu, aceitando Cristo, vamos receber tronos para julgar. Por quê? Será que Deus não pode fazer o julgamento? Porque Ele vai colocar em nossas mãos. Paulo disse em Coríntios: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Nós vamos ser juízes, num certo sentido. Por quê? Será que Deus não tem a capacidade de fazê-lo? Meus amigos, esta verdade é preciosa. Porque o livro de Deus disse em Naum, capítulo 1, versículo 9, que a iniquidade não vai levantar a segunda vez. Nós vamos passar 1000 anos no céu com Jesus. E nós vamos ter oportunidade de julgar neste sentido. Ele vai abrir os livros. Deus tem um relatório de cada ato de cada pessoa aqui. Seria muito triste se nós chegássemos ao céu e duvidássemos as decisões de Deus. Portanto, Ele vai evitar isso. No céu, nós vamos ter uma oportunidade de saber. Nós vamos ter 3 surpresas. Quando nós chegamos ao céu, uma surpresa que vamos ter. Uma surpresa interessante. Nós vamos encontrar pessoas lá que nós não esperávamos ver. Nós vamos ver alguém lá e dizer: mas é ele no céu? Mas eu nunca gostei dele. Como ele está aqui? Não era homem bom. Aquela mulher, eu sempre julgava ela ser sem valor. O que ela está fazendo aqui? Nós vamos ter surpreendidos com pessoas que vamos achar lá, porque às vezes nós queremos julgar agora e neste momento não temos condições de julgar. Só Deus tem. Deus olha o coração, nós olhamos a aparência. E nós formamos as nossas conclusões e muitas vezes conclusões totalmente erradas sobre as pessoas. Há um verso que eu gosto. E às vezes, quando me dá vontade de criticar alguém, me dá vontade de pensar nesse verso. O verso disse: há tanto bem nos piores de nós, há tanto bem nos piores de nós, e tanto mal nos melhores de nós, que não convém nenhum de nós falar mal do resto de nós. Está bem? Vamos repetir. Há tanto bem nos piores de nós e tanto mal nos melhores de nós, que não convém a nenhum de nós falar mal do resto de nós. É um outro versículo que eu gosto muito. É um versículo feito pela esposa de Billy Graham, a Ruth Graham. E ela fez este versículo, disse: quando ao céu você chegar, surpreso has de ali ficar. Muitos que nunca julgastes ali poderão estar. Não olhes muito ao redor, nem saias a perguntar,
porque muitos ficarão surpresos de você também ali se achar. Então, se você acha que vai ser surpreendido ver certas pessoas lá, quem sabe eles vão se surpreender também em te ver lá, não é? Mas tem, além da primeira surpresa, ver pessoas que não esperávamos, terá a segunda surpresa. Faltarão pessoas que esperávamos lá encontrar. Onde está fulano de tal? Era um homem tão santo e tão bom, por que ele não está aqui? Nós julgávamos aqui que ele era santo e bom, mas Deus sabia uma coisa que nós não sabíamos. Pela aparência, era uma pessoa muito maravilhosa, mas lá dentro não era. E Deus sabe coisas que nós não sabemos. Mas a terceira surpresa, melhor de todos. A maior surpresa será que nós mesmos chegamos à final, não é? E estamos ali. Deus vai abrir os livros e nós vamos poder estudar os relatórios, para ninguém duvidar que Deus errou, para nós ficar completamente satisfeitos em saber que Deus é justo. Nós vamos passar 1000 anos no paraíso, 1000 anos, mas depois vai acontecer uma coisa. João disse, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aquela cidade, o Novo Jerusalém, que está lá no céu, vai ser transportado do céu para a terra. Eu não sei como Deus vai fazer, mas com Deus não há nada que é impossível. Essa cidade vai descer, vai chegar a essa terra, e chegando aqui, vai pousar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. A Bíblia diz, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Zacarias 14:4. Deus vai levar a cidade santa para a terra. Nós vamos estar aqui na terra. A Bíblia conta que vai acontecer. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que hão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que vai acontecer? A cidade santa vai descer do céu, vai chegar e então Satanás vai dizer, as férias terminaram. Porque a Bíblia diz que vai haver uma segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, se lembra o que lemos? Os outros não reviveram até acabaram os 1000 anos. As pessoas que não participaram da primeira ressurreição participarão da segunda ressurreição. E agora o mundo estará cheio de habitantes outra vez. A Bíblia diz como as areias do mar. E Satanás vai dizer, agora eu posso trabalhar outra vez. E ele começa a trabalhar com essas pessoas, fazendo a brincadeira predileta dele. O que ele gosta? Ele gosta de guerra. Ele gosta de violência. Diz, vamos nos armar para uma guerra. E a cidade santo, o areal dos santos vai descer. E olhando da cidade vamos ver as multidões dos ímpios agora sob a bandeira de Satanás. Ele vai dizer, nós podemos agora vencer, temos os melhores generais de todos os séculos. Eu tenho Napoleão aqui para me ajudar. Eu tenho Alexandre o Grande. Eu tenho Hitler. Eu tenho Stalin. Com tanto poder, não podemos perder. E a Bíblia diz que eles vão cercar a cidade para atacar.
E Ele vai dar a ordem de avançar. Mas a Bíblia disse o que vai acontecer. Fogo vai cair do céu e vai destruir os inimigos de Deus. E a Bíblia diz que este fogo vai purificar essa terra, renovar essa terra, limpar de todo o mal. Esse é o inferno que a Bíblia fala. As pessoas receberão o seu castigo, alguns mais, outros menos. O fogo vai destruir tudo. E a cidade santa vai ficar na terra. E naquele dia vai acontecer o que Jesus disse em São Mateus 5, quando ele disse, os mansos herderão a terra. Este é o dia que nós aguardamos. Nunca haverá mais pecado, nunca mais dor, nunca mais problemas. O que acontece depois dos 1000 anos? A ressurreição dos ímpios. Depois da ressurreição dos ímpios, Satanás é solto. Depois, então, desce a cidade santa para essa terra. E, em seguida, Satanás reúne o seu exército e ataca a cidade. E vem o evento final da história de maldade e de pecado. O fogo vai destruir os inimigos de Deus, os ímpios, o diabo e seus anjos serão destruídos. E a terra será purificada e o Éden será restaurado. E Deus está nos chamando para nos preparar para este dia. Você tem medo de um julgamento? Tem medo? Não deveria ter. Porque nós temos o melhor advogado que existe, Jesus Cristo. E Ele nunca perdeu um caso. Se nós aceitamos Jesus como nosso advogado, não temos nada a temer do julgamento final. Que realmente, o julgamento não é para informar o juiz Deus o que aconteceu. Deus já sabe. Deus já sabe ler os nossos corações. Num certo sentido, quem está sendo julgado é Deus. Porque o julgamento vai causar para que todos possam compreender que Deus não erra e que todas as decisões que Ele faz são justas. Você está com medo do julgamento? Não precisa ter medo se estiver preparado. Se se preparou aceitando Jesus como advogado, pode ter a certeza que vai sair bem no julgamento. Você tem medo de radar quando anda com seu carro? Tem medo se não está andando na velocidade certa, não é? Se está correndo muito, deve ter medo. Você tem medo de uma revisão de imposto de renda? Não se foi honesto. Ninguém pode te atingir. Você tem medo do dentista? Não se sempre escova os dentes com cuidado. Você tem medo, os estudantes, das provas finais? Não se estudou devidamente, se preparou. E a pessoa que aceitou a Jesus nunca precisa ter medo. Nós podemos andar com confiança, porque Deus já sabe o seu coração. Algum tempo atrás, eu li a história. Eu não sei, não pude provar se a história realmente aconteceu, mas eu quero usar como ilustração. Um dia eu vou fazer uma pesquisa para saber se realmente aconteceu. Mas a história conta do evangelista Billy Graham quando era menino. E os pais moravam na cidade, mas cada verão ele ia para visitar os avós no campo, numa fazenda. E era tão bom passar o verão lá, o tempo de férias, ele e sua irmã. Tinha tanto lugar para correr e brincar, e cuidar dos animais, as vacas e as galinhas. Ajudava os avós fazendo as tarefas. Mas um dia de muito calor, o Billy e sua irmã estavam um pouco sem saber o que fazer. E depois o Billy ficou sozinho e estava querendo achar alguma coisa para se divertir.
Estava lembrando todos os seus colegas na cidade. Sua irmã não queria brincar com ele. E ele estava agora querendo achar alguma atividade. Estava meio enjoado de simplesmente fazer as atividades normais, quando neste momento ele estava com o estilingue e ele estava vendo se podia atingir qualquer alvo. Aconteceu neste momento que o peru da avó passou na sua frente. Ela estava guardando este peru, engordando o peru, porque lá na festa de ações de graças o povo gosta de comer peru. E este era o peru que ela estava preparando para a festa. Era um ave muito lindo, grande e forte. E Billy, com o estilingue na mão, pensou, será que eu poderia acertar a cabeça desse peru? E ele pegou a arma que ele tinha e puxou o elástico e mirou bem a cabeça do peru e soltou. E a pedra saiu com a bala, pegou a cabeça do peru e o peru caiu morto. Neste momento, ele ficou muito arrependido. Disse, mas o que eu fiz? Que castigo eu vou receber agora? Eu matei o peru tão importante para minha avó. Ele olhou por todos os lados, não havia ninguém olhando. E rapidamente ele pegou um pá e fez um buraco e enterrou o peru. Agora ninguém vai saber. Aquela noite ele entrou na casa para jantar e eles haviam feito um trato entre ele e sua irmã. Cada um tinha tarefas para fazer. E no jantar, um dia, ele precisou arrumar a mesa, colocar os talheres e os pratos. E quando ele fazia isso, ela lavava as louças. Na noite seguinte, ela arrumava a mesa e ele ajudava a lavar as louças com a avó. Nessa noite, ele arrumou a mesa direitinho, comeram. E quando terminaram de comer, a Ruth, sua irmã, disse, Billy, hoje você vai lavar louças. De jeito nenhum, é sua vez. Disse, eu sei que é minha vez, mas hoje você vai lavar louças. Disse, não vou não. Por que eu vou lavar louças hoje quando é sua vez? Disse, Billy, eu vi tudo. E se você não lavar louças, eu vou contar para a avó. Tá bem, eu lavo sim. No dia seguinte, ele foi escravo dela. Cada vez que ele não fazia o que ela queria, ela falava no ouvido dele, Billy, o peru. Ele disse, sim, eu faço. 1, 2, 3 dias, foram dias horríveis para ele. A irmã mandava em tudo, ele teve que correr e obedecer à irmã. Depois de uns dias, ele ficou tão chateado, estava sofrendo tanto, ele disse, eu não posso viver assim, eu vou confessar. E ele foi para casa e disse, avó, posso falar com a senhora? Eu preciso confessar uma coisa. Eu não queria fazer, não sei por que eu fiz. Eu peguei o estilingue e matei o peru. Eu pensei que não ia acertar. E depois fiquei com medo e enterrei o peru. A senhora me perdoa? Eu disse, Billy, eu estava aguardando com ansiedade o momento que você me falaria isso. Mas, avó, a senhora sabia? Sim, eu estava olhando da janela da casa, eu vi tudo. Algumas pessoas acham que podem esconder alguma coisa de Deus, não é? Deus não precisa ter um julgamento para saber se nós estamos justos ou não. Deus já sabe. O julgamento é para mostrar que Deus está certo. E todos nós temos nosso peru que enterramos, não tem? Ou alguém aqui nunca pecou? Todos nós temos nosso pecado. E Deus lá de cima está olhando. Deus está lá para ver tudo. Mas Ele perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus está chamando agora, porque em breve vem a segunda vinda.
E eu quero fazer parte da primeira ressurreição, não da segunda. Eu estou com meu despertador já regulado para me acordar na primeira ressurreição. Não seria muito triste alguém acordar na segunda ressurreição e descobriu que dormiu durante a primeira? Jesus agora está te chamando. E mais uma vez queremos fazer essa pergunta tão importante. Como estás tu com teu Deus hoje? Se a morte viesse hoje te levar, estaria pronto? Se Jesus viesse hoje com poder e glória, você estaria pronto? Como estás com teu Deus? Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos aqui diante da verdade solene que cada pessoa ouvindo a minha voz precisa fazer uma decisão. Que nós precisamos resolver agora qual é a ressurreição em que vamos participar, pois amanhã pode ser tarde demais. Estamos aqui com os olhos fechados. Estamos aqui em oração. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu quero participar da primeira ressurreição. Levanta a sua mão. Que Deus lhe abençoe. Muitas mãos se levantaram. Que Deus possa abençoar essa decisão toda importante. Nós vamos nas próximas noites estar apresentando verdades maravilhosas das Escrituras. E nós vamos abrir a porta para pessoas entrar no caminho que vai para a salvação. Que Deus abençoe. Eu creio que tem muitas mãos que se levantaram em muitas igrejas e salões e casas ao redor do Brasil e outros países. Que Deus abençoe cada um. Pai nosso, ajuda para que possamos estar prontos para a Tua vinda. Prepare-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você, Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz inunde o seu viver.